Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Caio Torreão. Vamos à análise pós-jogo de Ferroviário 1 e Sport 2, válido pela primeira rodada da Copa do Nordeste 2025. Partida que aconteceu no estádio Presidente Vargas em Fortaleza, no Ceará. Vamos à análise individual de cada jogador do esporte. Agora, Kaique França foi pouco ou quase nada exigido. Durante a partida inteira, trabalhou muito mais com os pés do que com as mãos e não teve culpa alguma no gol sofrido pelo esporte. Enfim, partida tranquila do goleiro rubro-negro. Diogo Hereda, depois Matheus Alexandre. Diogo Hereda, me pareceu que sentiu o peso da estreia, foi muito tímido durante a partida e tanto na parte ofensiva quanto na parte defensiva se atrapalhou em alguns momentos. Enfim, partida fraca de Diogo Hereda, que foi substituído aos 12 minutos da segunda etapa pelo nome do jogo, Matheus Alexandre, que em poucos minutos em campo demonstrou presença, visão de jogo na assistência que culminou no primeiro gol rubro-negro e muito oportunismo para aproveitar a sobra de bola e decretar a primeira vitória na temporada 2025. Antônio Carlos e Chico, a dupla de zaga rubro-negra, fez uma partida razoável. Em alguns momentos, defensivamente, ficavam muito expostos aos contra-ataques por não ter volantes de marcação. Antônio Carlos fez uma partida tímida, tecnicamente em alguns lances. Engrossou o caldo, mas nada que comprometesse. E Chico foi mais presente na transição, defesa, ataque, porém ainda comete alguns erros de querer fazer lançamentos que muitas vezes são equivocados, mas fez uma partida segura. Igor Cariús fez uma partida fraca, fazendo a pior partida dele desde que chegou ao esporte. Até tentou ser participativo ofensivamente na primeira etapa, com algumas triangulações com Christian Barleta e Gustavo Maia, mas nada que chamasse atenção. E defensivamente muito mal, deixando alguns rombos no lado esquerdo da defesa do esporte. Na segunda etapa, continuou mal na marcação, participando pouco do jogo ofensivo e fez uma leitura errada do lance que origina o gol de empate do Ferroviário. Titi Ortiz, depois Lenny Lobato. Foi engraçado ver Titi Ortiz fazendo o papel do primeiro volante no momento de marcação, mas em momento algum comprometeu na parte defensiva, até pela baixíssima produtividade ofensiva do adversário. Ficou responsável por iniciar a transição defesa-ataque e numa dessas transições inicia a jogada com um belo lançamento que dá origem ao primeiro gol rubro-negro. Enfim, partida boa do improvisado primeiro volante do esporte. Foi substituído aos 37 minutos da segunda etapa por Lenny Lobato, que conseguiu colocar um certo fogo na partida e ajudou na construção da jogada que originou o gol da vitória do esporte. Fabrício Domingues, depois Johan. Fabrício Domingues fez uma partida ao seu estilo, demonstrando muita determinação e vontade, porém tecnicamente deixou a desejar, sendo pouco
produtivo, mas é bem natural por ser sua primeira partida na temporada 2025. Enfim, partida razoável do uruguaio na noite de quarta-feira. Foi substituído aos 12 minutos por Johan, que se atrapalhou em alguns momentos com a bola e nitidamente demonstrou falta de entrosamento com o grupo, o que é bem natural para um atleta que chegou há poucas semanas. Enfim, espero ver mais de Johan nas próximas partidas do Sport na temporada 2025. Lucas Lima foi muito participativo no jogo inteiro, seja aberto na direita, seja pelo meio campo, e não se escondeu em momento algum, porém tecnicamente deixou a desejar, sendo pouco produtivo e errando muito, principalmente na tomada de decisão no último terço de campo. Enfim, partida razoável de Lucas Lima. Christian Barleta, no primeiro tempo, foi muito participativo, mas pouco produtivo e errando muito na condução da bola e no último passe, atuando mais pela esquerda. Na segunda etapa, atuando mais pela direita, foi mais produtivo, apesar de ser pouco menos participativo, acertando um belo chute na trave e deixando com que a bola passasse para Gustavo Maia finalizar e abrir o placar da partida. Enfim, nessa relação de participação e produtividade, Christian Barleta fez uma partida razoável. Gustavo Coutinho, depois Gonçalo Paciência. Parece que 2024 não terminou para Gustavo Coutinho. Isso porque não fez absolutamente nada. As poucas jogadas ofensivas que chegavam para o centroavante do Sport morria ali. Uma dificuldade impressionante de domínio de bola, algo assustador para assistir. Parecia filme de terror ruim. Enfim, partida horrorosa de Gustavo Coutinho, que foi substituído aos 26 minutos da segunda etapa pelo português Gonçalo Paciência, que em poucos toques na bola fez muito mais que Gustavo Coutinho, e demonstrou ter muita frieza, presença dentro da área, fazendo pivô, tentativas de finalização e participando da jogada que originou o gol da vitória do Sport. Enfim, partida promissora do português. Gustavo Maia, depois Romarinho. Gustavo Maia, no primeiro tempo, jogou mais centralizado e caindo pela esquerda, numa tentativa de gerar triangulações com Igor Cariús e Christian Barleta. Porém, pela falta de produtividade na segunda etapa, foi deslocado para a ponta esquerda e começou a aparecer um pouco mais com jogadas em velocidade e acertando um belo chute de primeira para abrir o placar. Enfim, partida razoável de Gustavo Maia, que foi substituído aos 26 minutos da segunda etapa por Romarinho, que entrou individualizando e buscando dribles para infiltrar dentro da área e iniciou a jogada que originou o gol da vitória rubro-negra. O Ferroviário fez uma partida muito segura defensivamente, variando esquemas defensivos como 3-6-1 e 5-4-1, porém demonstrou muitas dificuldades ofensivas, pois tinha muita gente para defender e, consequentemente, chegava com pouca gente para atacar. E isso foi piorando com o passar do tempo. Depois do gol de empate que conseguiu logo após ter sofrido o gol,
se resumiu a se defender e pouco ou quase nada conseguia contra-atacar. No final, sofreu o gol do castigo. Enfim, o Tubarão da Barra precisará melhorar muito no aspecto ofensivo se quiser fazer alguma ferida nos 4 favoritos para surpreender no grupo A da Copa do Nordeste 2025. O Sport começou bem a Copa do Nordeste 2025 com um gol marcado pelo lateral direito Matheus Alexandre aos 49 minutos da segunda etapa. O Leão venceu o Ferroviário na noite desta quarta-feira no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, em jogo válido pela rodada inaugural do Nordestão. Antes, o ponta esquerda Gustavo Maia havia aberto o placar para a equipe rubro-negra aos 17 minutos também da etapa final, com a assistência de Matheus Alexandre. Um minuto depois, o volante João Vitor deixou tudo igual, superior na maior parte do jogo, mas pecando muito nos quesitos passe e finalização. O time pernambucano martelou até o fim da partida e conseguiu ser recompensado com o gol de Matheus Alexandre e a estreia com vitória fora de casa na Copa do Nordeste 2025. E vamos às notas! Notas do Ferroviário. Nota 5. Como já falei, fez um bom jogo na parte defensiva. Como já falei, fez um bom jogo na parte defensiva, marcou bem as tentativas de triangulações do Sport, mas precisa contra-atacar melhor, até para dar um alívio do sistema defensivo e poder controlar melhor as ações da partida. Destaque para o trio de zaga, que fez de tudo para suportar a pressão do Sport, principalmente na reta final da partida. Notas do Sport. Nota 6. Pelo primeiro tempo de muita posse de bola, mas de pouquíssima produtividade ofensiva e de uma produtividade um pouco melhor depois das substituições na segunda etapa. E principalmente por não desistir em momento algum de buscar a vitória. Destaques para o técnico Pepa, que conseguiu melhorar a ofensividade da equipe com as alterações, e para o lateral direito Matheus Alexandre, que, como já falei, em poucos minutos em campo demonstrou presença, visão de jogo na assistência que culminou no primeiro gol rubro-negro e muito oportunismo para aproveitar a sobra de bola e decretar a primeira vitória rubro-negra na temporada 2025. Notas da arbitragem. Nota 7. A arbitragem comandada por Leonilson Fernandes Trigueiro, filho do Rio Grande do Norte, foi boa. No contexto geral, aplicou bem as faltas e cartões amarelos, e a arbitragem boa é aquela que passa despercebida, e foi o que aconteceu com o trio Potiguar na partida de quarta-feira no estádio Presidente Vargas, na capital cearense. Aplicou ao todo somente 2 cartões amarelos, sendo um para cada lado. Público e renda. Público: 1.177 torcedores para uma renda de R$29.100. Deixem o like, comentem, compartilhem, inscrevam-se e acionem o sininho das notificações para receberem o conteúdo do canal. Por favor, me ajude. E para quem puder ajudar ainda mais o canal, já está aparecendo o QR Code e a chave Pix na tela. Agradeço desde já. Fiquem agora com a classificação
dos grupos na primeira rodada da Copa do Nordeste 2025. Um grande abraço, fique com Deus e pelo esporte. Tudo!